Olá, paz seja convosco. Eu sou o pastor César. Olá, paz seja convosco e eu sou a pastora Magda e nós estamos em mais uma série da nossa oração e estudo. Hoje nós estudaremos a ação chamada perdão e a nossa referência bíblica se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, que diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos orar? Pai nosso, nós nesse instante queremos pedir que através desse estudo de hoje, dessa oração de hoje, nós possamos aprender a perdoar. Uma ação não tão simples, mas que nós possamos praticar mais quando necessário e saber, Senhor Deus, como agir também quando nos pedem perdão e quando temos que pedir. Sim, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós lhe oramos e nós lhe agradecemos. Amém. Perdoar é uma decisão. Pastor, você já decidiu? Já alguma vez você perdoou? Já perdoei, já pedi perdão, estive dos dois lados da moeda, como se diz. E eu digo que é tão difícil perdoar quanto o ato de pedir o perdão. Então é necessário também nesse estudo nós entendermos que precisamos aprender a pedir perdão, correto? Verdade. Que não é uma tarefa fácil. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Não existe exemplo maior do que o próprio Jesus, que naquela cruz, que foi açoitado, humilhado, cuspido, dado vinagre para ele beber, e um pouquinho antes dele morrer, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, né, pastor, por causa do nosso coração duro, a gente acha que a gente não merece passar pelas situações que estamos passando, né? Às vezes de humilhação, perseguição, até algumas pessoas que colocam como se fosse assim, caça às bruxas. E a gente ali nutre um sentimento ruim. E o Jesus, ele nos ensina que perdoar é uma decisão, correto? Correto. Jesus na cruz resolveu perdoar e ainda clamou ao Pai. Ele decidiu naquele instante, além de perdoar, ele pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Ele intercedeu pelos seus carrascos, pelos seus malfeitores, pelos seus algozes. Ele decidiu perdoar e intercedeu a Deus. Que coisa linda, um momento de sofrimento tremendo. Alguns estudos dizem que aquele momento foi de muita dor mesmo. E ele teve forças para pedir a Deus, clamar a Deus para que Deus nos perdoasse. Muitas vezes nós estaremos assim como Jesus, muito feridos, muito machucados. Mas o perdão é necessário, nós precisamos como cristãos praticar o perdão. O perdão, ele liberta a gente, né, pastor? Perdão liberta. Perdão liberta e mostra o quão grandes estamos na vida cristã. Acho que mostram você está bem edificado, bem firmado e você pede perdão. Eu já testemunhei, acho que o pastor já ouviu de mim, o testemunho de uma irmã ofendida pedindo perdão para a ofensora. Não cabe bem esse exemplo aqui, porque eu daquela vez me emocionei, sem ela saberem, eu estava assistindo e vi a irmã que era ofendida, aquela que deveria receber o pedido de perdão da outra, se manifestar pedindo perdão para aquela. E para mim foi uma lição. Isso tem mais de 40 anos de acontecido e ficou marcado em mim. Então foi um testemunho que gerou frutos bons na sua vida, certo, pastor? O ato de pedir perdão, mesmo o ofendido pedindo perdão para o ofensor é forte. Como pastores, nós muitas vezes no gabinete pastoral recebemos pessoas muito machucadas. E naquele momento do machucado que ela tem, ela fala assim: pastor, eu quero que a pessoa se dê mal, que Deus pese a mão sobre ela e outras situações, que ela sofra, eu quero ver essa pessoa sofrer porque essa pessoa me prejudicou muito.
Mas o nosso conselho nunca será buscar vingança com as próprias mãos, porque a vingança é do Senhor. Quando nós resolvemos perdoar, Deus sabe como tratar com aquelas pessoas que nos feriram. Então, quando nós nos libertamos, liberando perdão, há uma libertação verdadeiramente. Essa é a palavra. Libertação, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que a gente está ofendida, nem sabe que a gente está ali levando esse morto. A nossa vida está neutralizada, parada. Pessoas que deixam de viver um excelente relacionamento, de crescer na sua vida, às vezes até na parte profissional, porque está ligada ao passado, porque não perdoa. Então, perdoar é uma decisão. O Senhor Jesus deixou o exemplo naquele momento de dor, de angústia, que ele libera o perdão e ele clama a Deus. Então, nós como cristãos precisamos trabalhar isso, liberar o perdão para que Deus comece a trabalhar nas nossas vidas. Comentar que você fez, a pastora fez um comentário que cabe lembrar, porque eu estava pensando em usar essa ilustração aqui, e você citou rapidamente para levar um morto. E certa vez eu ouvi uma pregação que quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos carregando um morto nas costas. Então, muitas vezes você que está se sentindo, e às vezes até com razão, você é a pessoa, a parte ofendida, e você arrasta aquilo durante muitos anos, é como se você estivesse carregando um peso morto nas suas costas. O outro talvez já esteja vivendo a sua vida com naturalidade, com as coisas já passaram, para ele não ter mais efeito, aquele acontecimento já era, já passou. Mas você que não perdoa, é como se você estivesse carregando um peso morto nas suas costas. Você vai tirar esse peso, vai se sentir melhor no dia que você perdoar. Então, no dia que você decidir perdoar, aí você vai se sentir bem melhor. Quando nós decidimos perdoar, queremos frisar bem isso, que perdoar é uma decisão. Quando você decide perdoar, o Espírito Santo de Deus entra em ação para ajudar você nesse processo. E você precisa entender que perdoar não é andar junto, porque algumas pessoas pensam que perdoar é andar junto, e não é. Perdoar é você lembrar do acontecido e isso não doer mais. Talvez você tenha uma cicatriz no teu corpo e naquele dia da ferida doeu muito, sangrou, às vezes até inflamou, você teve que usar um antibiótico, você teve que dar um ponto, você teve que buscar o hospital. Olha a cicatriz, mas aquilo já não vai, ele vai lembrar. Não vai esquecer, perdoar não é esquecer, mas aquilo já não me incomoda mais. Exatamente, não incomoda e passa a ser um testemunho. Você começa a curar outras pessoas através do seu testemunho. Você vai falar para ela, olha, eu também fui muito prejudicada por uma pessoa e eu resolvi perdoar, porque o meu Jesus foi o maior exemplo. Ele perdoou lá naquela cruz todos os seus ofensores. Então eu decidi perdoar e clamei a Deus que perdoasse eles também e que a justiça do Senhor fosse feita na vida deles. Perdoar é lembrar, mais uma vez a gente quer frisar, perdoar é lembrar e não doer mais, é como a cicatriz que você tem, você tratou, você cuidou, você sofreu, às vezes te deu até febre porque essa ferida inflamou, mas você não desistiu de cuidar ali da tua ferida. Então, nesse momento, quando você libera o perdão, quer dizer que você está cuidando da sua ferida da alma. Então, existe o quê? Uma libertação, porque o inimigo das nossas almas quer o quê? Te trazer à memória as coisas que te feriram. E às vezes você vai ver essa pessoa indo até bem na vida, tudo, aí você fala assim, mas essa pessoa, tanto mal que ela me fez, e ela tá aí sorrindo, né? Tá bem, mas lá no íntimo dela você não sabe. Às vezes a gente olha a foto e fala assim, nossa, a pessoa tá bem, mas lá no íntimo só Deus sabe como ela está. E Deus sabe como tratar. Como Jesus, se espelhe em Jesus, não se espelhe no homem, porque todas as vezes que você se espelhar em Jesus, você terá força de continuar. No Evangelho de João 8 diz assim, 7, né? 8, 7. Quem não errou, que atire a primeira pedra. Então, a própria palavra confronta, nós erramos também. E a gente pede perdão, não é fácil pedir perdão, como o pastor começou,
mas a gente quer ser perdoado. Então, da mesma forma, o Pai Nosso já fala isso: Pai, perdoa os meus pecados, conforme eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então, o perdão, o próprio Jesus nos ensina através do Pai Nosso que Deus nos perdoa através da nossa atitude de perdoar. Em Salmo 32:1 diz assim, ó: bem-aventurados, em palavras garrafais está aí na tua Bíblia, bem-aventurado aquele que a transgressão é perdoada. Então veja, e cujos seus pecados também são perdoados. Então, quando você está liberando perdão, Deus também está perdoando seus pecados. Tem um outro versículo que diz assim: quem muito amou, lhe foi perdoado. Porque se nós amamos, existe o perdão. E Jesus é amor. Amém, pastor? Amém. Tem mais algo para falar? Eu lembrei, que como você citou o Pai Nosso, eu lembrei também que uma coisa é que tem a ver, corre paralelo, é que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Quando nós chegarmos a este ponto de orarmos por quem nos faz mal, por quem nos quer mal, é uma lembrança, ou significa que nós estamos bem, caminhando do jeito que Deus quer que caminhemos. E praticar o perdão é coisa para o crente. Aleluia. Pedir perdão também é coisa para o crente. E o crente que nós falamos aqui é aquele que crê. Não importa a tua denominação, a sua escolha, a sua filosofia de vida. Não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, seixonoê, não importa. O amor precisa estar embutido em nosso coração. Nós só vamos evoluir espiritualmente quando aprendermos a liberar perdão. Eu decido, Deus age através do seu Espírito Santo e nós somos libertos. Amém? Então, vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por esse estudo, que nos lembra que perdoar é uma decisão, que perdoar não é fácil, mas não é impossível, porque o Senhor nos perdoou lá naquela cruz. Que o Teu Espírito reine em nossos corações, que nós possamos perdoar essa pessoa que nos machucou tanto. Muitas vezes é o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, nosso colega, pessoas que são feridas, às vezes o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, pessoas tão próximas que nos machucaram tanto, mas nós queremos agora liberar o perdão, clamando pelo Teu sangue, Jesus. Ajuda-nos através do Teu Espírito Santo a liberar perdão para que nós possamos realmente refletir a Tua imagem através das nossas vidas. E que essas pessoas, Senhor, possam sentir o nosso perdão. Nós liberamos nesse momento essas pessoas dessas correntes que está amarrado ao nosso corpo. Nós liberamos, dói, mas nós liberamos, nós profetizamos, Pai, que elas estão sendo liberadas em nome de Jesus. Nós profetizamos e liberamos perdão para elas no nome de Jesus. Obrigada, Pai, por esse tempo. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém? Até amanhã e libere perdão. Deus é contigo. Paz seja convosco. Paz seja convosco.